Amém. Bom, o pessoal já comentou, né, do pessoal de Itupeva, queria também dizer, né, sejam muito bem-vindos, se sintam em casa. É um prazer, né, uma honra poder recebê-los aqui. Louvor abençoado, adorações abençoadas, glória a Deus. Amém. Bom, o tema da palavra essa noite é rendição total. Amém? Rendição total. E quando nós falamos, né, de rendição total, o que isso quer dizer? O que é se render? Qual que é o significado disso? Rendição é o ato de nós nos entregarmos totalmente a alguém, a algo. É o fato de nós perdermos o controle das nossas vidas e entregarmos a alguém. Né? Quando você está jogando ali um videogame, quem que está no controle ali, por mais das coisas estão acontecendo, tem os jogadores ali, né? Está jogando um FIFA, mas você que está no controle, você que está direcionando. E quando eu falo de rendição, eu estou falando de entregar esse controle, esse poder que eu tenho sobre a minha vida para alguém. Entregar totalmente. É abrir mão do controle próprio e entregar-se completamente ao Senhor. E uma maneira, né, de nós medirmos a nossa saúde espiritual, de nós entendermos se realmente nós estamos de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, nós podemos medir isso através do quanto nós temos entregado ao Senhor. O quanto da minha vida eu tenho entregue ao Senhor. O quanto eu já entreguei, o quanto falta ainda eu entregar. Quando nós olhamos para a nossa vida, e se nós vemos que realmente o controle está nas mãos do Senhor, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós venhamos a planejar, se isso está no controle do Senhor, se isso está nas mãos do Senhor, nós podemos entender que nós estamos tomando um caminho correto. Nós estamos nos entregando a Ele e confiando na palavra e na vontade do Senhor para nós. Amém? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Juízes 13, a partir do 3. Juízes 13, 3. Se puder soltar um fundinho aí, por favor. Juízes 13, 3. Eu vou ler na NAA. Olha só o que a palavra de Deus fala. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse, aqui é a mãe de Sansão: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amém? Amém? Primeiro ponto que nós aprendemos aqui, na história de Sansão, que antes mesmo de nós nascermos, Deus já tinha um plano para cada um de nós. Antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de você nascer, o Senhor já tinha um plano para mim e para você. Aquele sentimento de por que eu vim aqui nessa terra, para que eu existo, qual é o meu propósito, o Senhor já tem desenhado para você. O Senhor já tem algo para mim e para você.
O que Ele tem para mim é diferente do que Ele tem para você, porque o Senhor é um Deus de particularidades, o Senhor é um Deus de detalhes, e muitas vezes o que Ele faz na minha vida, se fosse fazer na sua, não iria se encaixar certinho da forma que Ele planejou, não iria ser algo que você iria desfrutar sentindo a paz, a alegria que Ele proporciona, porque Ele conhece a mim e Ele conhece a você, e Ele tem um plano específico para nós. O propósito do Senhor já estava desenhado para Sansão, que era que ele deveria livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Quando o anjo do Senhor encontra a mãe de Sansão, ele já direciona um propósito, ele já direciona uma palavra específica para a vida daquela criança, daquele bebê. Quem imaginaria? O Senhor já tem algo específico para você, antes mesmo de você ser gerado, antes mesmo da sua mãe e o seu pai ter planejado o seu nascimento, ou não, o Senhor já tinha tudo preparado, o Senhor já sabia os detalhes, o Senhor já tinha o propósito, amém? E olha só o que Deus fala também para Jeremias, não só para Sansão, não precisam abrir, mas lá em Jeremias 1,5 fala: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Sansão tinha um propósito, Jeremias tinha outro. Eu tenho um, você tem outro. O Senhor tem algo específico para mim e para você. Isso nos mostra o cuidado que Ele tem com nós. Isso nos mostra a sabedoria, o conhecimento, o poder, a onisciência do nosso Deus. Algo que nós não podemos mensurar, algo que não passa na nossa mente, que o entendimento humano, o entendimento carnal não consegue compreender. Mas o Senhor te ama, o Senhor te ama a ponto de ter algo específico só para você. Se você não abraçar esse propósito, ninguém mais vai viver isso da forma que você viveria, porque é algo específico para a sua vida, é algo específico para onde você foi colocado, para a família que você foi inserido, para o trabalho que você exerce, para a profissão que você exerce, para a escola que você estuda, para o curso que você vai ainda fazer, para a família que você vai ainda constituir. Deus tem algo específico para mim e para você. Glória a Deus. Continuando em Juízes 13, agora 12. Juízes 13, 12. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Aqui pai de Sansão questionando o anjo. O anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Amém? O segundo ponto que nós aprendemos aqui, que para o propósito, para que o propósito do Senhor seja cumprido, há a necessidade de uma entrega. Há a necessidade de eu responder com algo. Eu não posso ficar parado diante das promessas de Deus.
Eu não posso ficar indiferente diante da palavra que eu recebo do Senhor. A palavra no qual Ele nos deixou, a palavra que é viva, a palavra que atinge o meu coração, que penetra no meu e no seu coração, a palavra que ela tem que nos mover. A palavra do Senhor fala que a nossa fé, ela é fortalecida, ela cresce à medida no qual nós nos enchemos e ouvimos da palavra do Senhor, à medida no qual nós somos expostos a essa palavra cheia de promessas, cheia de propósito, cheia de direcionamento para mim e para a sua vida. Mas diante dessa palavra, diante desse propósito, qual é a minha e qual é a sua atitude? O Senhor espera de nós uma resposta para essa palavra. O Senhor espera uma ação da nossa parte. O Senhor espera que nós não fiquemos estagnados, parados, simplesmente esperando algo, sendo que nós já estamos recebendo algo dEle. O Senhor já tem falado comigo e com você, e o que nós temos feito com essa palavra? Salmos 37:5 fala: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o mais fará. É o Senhor quem faz quando nós entregamos. Não é a força do meu braço, não é o meu entendimento, não é o meu conhecimento, não é o quanto eu estudo, mas quando eu decido entregar, o Senhor faz por mim, o Senhor faz por você. Quando nós temos uma rendição ao Senhor, quando nós entregamos verdadeiramente a confiança ao Senhor, é Ele quem se encarrega de fazer, é Ele quem se encarrega de executar por nós, Ele o fará. E abrindo um parênteses aqui, né? Sansão foi beneficiado pelo pai e a mãe dele, pela família dele, porque olha só, pensar que o anjo aparece, e o direcionamento do anjo à família de Sansão é: se consagrem, se abstenham de tudo que vem da videira, se abstenham de bebida forte. Aqui nos fala o quê? De uma família de pais que se consagram pelos seus filhos. Olha só que privilégio. Se eu pedisse aqui para levantar a mão, quem teve esse privilégio aqui, eu acredito que são poucos que levantariam a mão, de pais que antes mesmo da criança ser gerada, já estão se consagrando pela criança, já estão se consagrando pelo filho. Sansão teve esse privilégio, e hoje eu quero te dizer que você pode fazer isso na sua família. Você pode fazer isso na família que você vai constituir. Você pode começar a orar pelo seu filho muito antes de você gerá-lo. Você pode fazer isso hoje. O Senhor te proporciona isso hoje. Você não teve esse privilégio, mas você pode dar isso ao seu filho, aos seus filhos. Então olha só que privilégio que Sansão teve, a mãe se consagrando, a mãe que ouviu a voz do Senhor, do anjo enviado por Deus, e ela decide obedecer. Isso nos mostra um nível de entrega dos pais pelos filhos. Isso nos mostra a entrega, e olha o poder que isso gera na vida de Sansão. Olha o poder que isso gera naquela família. Sansão, ele, desde o ventre da mãe foi consagrado nazireu, e ele começa consagrando muitas áreas da vida dele ao Senhor. E o que era ser nazireu? Era ele se abster
de tudo que provinha da uva, né, da videira. Ele não podia tocar em cadáveres. Então esse era um dos votos também do nazireu. E ele não podia cortar o cabelo, passar navalha no cabelo. Essas eram as 3 coisas aqui que Sansão, né, não podia fazer. E aí eu queria que vocês abrissem um pouquinho mais para frente, ele Juízes 13, 15. Aqui continua a conversa, né, do anjo com a família. E olha só. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Sabe, aqui nós podemos aprender algo muito precioso. O Senhor, Ele não quer as coisas terrenas que nós temos. O Senhor não quer a nossa comida. O Senhor não quer o nosso dinheiro. O Senhor não quer os nossos bens. O Senhor não quer nada disso. E o anjo deixa isso claro. Eu não vou me alimentar com você. Eu não quero isso. Agora, se você quer fazer algo, o que o anjo instrui? Construa um altar. Construa um altar. Quando nós falamos de altar, nós estamos falando de sacrifício. Nós estamos falando de entrega, de rendição. Nós estamos falando de algo espiritual. O Senhor não quer coisas carnais. O Senhor quer algo espiritual da minha e da sua vida. E o que quer dizer isso? O que é algo espiritual? Eu posso usar as minhas coisas materiais, o que eu tenho aqui nesse mundo, para mostrar que espiritualmente eu estou rendido ao Senhor. O Senhor não quer só, porque nossa, eu tenho muito dinheiro, então eu venho e trago ao Senhor algo. O Senhor não quer isso. Mas se o que eu tenho, aquilo é valioso para mim, aquilo custa algo para mim, e quando eu entrego aquilo, meu coração está indo junto. O que eu sou, a minha essência está indo junto com aquela oferta. Aquilo se torna algo que queima no altar do Senhor e sobe como um sacrifício vivo. É isso que o Senhor espera da minha e da sua vida. Não confunda coisas terrenas que têm valor para as pessoas terrenas com o que tem valor para o Senhor. Porque tudo que o Senhor pede do homem não é porque ele não tem, porque ele precisa, mas é porque ele quer ganhar o próprio homem, porque ele quer ganhar a nossa vida, porque ele quer que nós nos rendemos completamente a ele. Continuando na palavra do Senhor, Juízes 13, 24. Depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Terceiro ponto que nós aprendemos aqui: somente uma pessoa vazia de si mesmo se torna cheia do Espírito Santo. Sansão, como nós aprendemos, ele entrega coisas ao Senhor. Ele se abstém de coisas para que ele pudesse se esvaziar dele e ser cheio do Espírito.
E nós vemos que, por consequência, o Senhor o abençoou e o Senhor derramou o Espírito dele sobre Sansão. Então, quando nós levamos uma vida de rendição ao Senhor, de entrega, muitas vezes nós vamos entregar coisas que não são pecados. E olha, o Senhor quer isso de nós. Talvez nós vamos entregar coisas que a palavra do Senhor nos fala que não é pecado. Mas por amor ao Senhor, por querer se esvaziar de quem nós somos, por querer se esvaziar do nosso orgulho, da nossa vontade, dos prazeres da carne, nós abrimos mão disso, para que nós possamos nos esvaziar e poder ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos nos esvaziar. A Bíblia fala lá em Efésios 5,18: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Quando nós falamos do vinho, não se embriagar com vinho, não é somente o vinho físico. Nós estamos falando da alegria que o mundo pode nos proporcionar, da alegria momentânea que o mundo proporciona. Então, quando nós nos enchemos disso, quando nós nos embriagamos com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, nós estamos cheios. Quem toma aí 2 litros de água seguido? Se é que dá para fazer isso, né? Você fica com a barriga pesada. Você não consegue comer mais nada ali naquele momento. Por quê? Porque você está cheio. Da mesma forma quando eu me encho das coisas do mundo, quando eu me encho dos prazeres que o mundo me proporciona. Não há nada a mais para ser cheio na minha vida, porque eu já estou cheio desses prazeres. Agora, quando eu deixo de lado tudo isso, quando eu não me embriago com isso, aí o Espírito tem espaço. Aí o Espírito Santo pode vir e derramar do poder dele. Aí o Espírito Santo pode vir e encher a minha vida, porque eu sou um copo vazio, sedento por água, com sede da presença, com sede da palavra. E aí ele derrama, e aí ele se derrama sobre nós. Continuando, Juízes 14, a partir do 1. Juízes 14, 1. Sansão foi a Timná, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há uma mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabia que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Olha só que engraçado. A primeira coisa, depois que a Bíblia fala que Sansão foi cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que a Bíblia relata é que ele vai buscar uma mulher no povo filisteu. Confesso que eu fiquei um pouco confuso com isso. Como assim? O cara está cheio do Espírito Santo,
a Bíblia falou, o Senhor encheu ele com o Espírito dele. E aí a primeira coisa que ele faz é buscar uma mulher no povo que ele deveria derrotar. E aí, eu estava lendo, né? Estou lendo, na verdade, a Bíblia, né? Em ordem cronológica. E aí eu estava lendo a história, né? De Josué. E aí eu me deparei com essa passagem. E qual que era o direcionamento de Deus para Israel e para Josué, né? Que cascateou aquilo para o povo. O direcionamento era que os filhos de Israel não se relacionassem com mulheres de outros povos. Por quê? Porque eles iriam se contaminar com as doutrinas e iriam começar a adorar outros deuses, a não ser o Deus vivo de Israel que os tirou do Egito. Esse era o direcionamento do Senhor. E aí eu olho Sansão cheio do Espírito Santo. Ele vai buscar uma mulher dentro do povo filisteu. E aí isso gerou uma dúvida. Por que isso? Olha só. Sansão, ele tinha um nível de entrega diante do Senhor. O Senhor conhecia o coração de Sansão. E ele sabia que se mesmo que ele se envolvesse com uma mulher de outro povo, que no caso era o povo filisteu, ele não passaria a adorar a Dagon, que era o deus dos filisteus. O Senhor conhecia o coração dele, o Senhor sabia que ele só adoraria ao Deus de Israel. Olha aqui, presta atenção. Muitas vezes, o Senhor, pelo teu nível de entrega, pelo teu nível de consagração, Ele vai te colocar em lugares que as pessoas olhando de fora falam, essa pessoa está pecando. Ela está naquele meio ali, naquela roda, essa pessoa está pecando. Mas não, você está cumprindo o propósito de Deus, porque Deus te chamou especificamente para estar dentro daquele lugar, para estar odiado daquelas pessoas, e você não vai se corromper, porque o Senhor conhece o seu coração. Gente, isso eu estou falando para pessoas entregues ao Senhor, pessoas consagradas ao Senhor. Não é aquela, não, eu estou aqui porque eu vou evangelizar, eu estou na balada porque eu vou evangelizar. A pessoa não ora, não jejua, não entrega nada dela, que ela tem da vida dela para o Senhor. Eu estou falando de pessoas que Deus já está levando a um outro nível espiritual. Pessoas que vão cumprir o propósito que poucos poderiam fazer. Coisas que poucos poderiam fazer. O Senhor vai confiar a minha e a sua vida. Lugares no qual nós não imaginávamos. Porque se nós continuarmos lendo aqui no 4, a Bíblia nos explica isso. Mas o seu pai e a sua mãe não sabia que isso vinha do Senhor. Foi o Senhor quem colocou o desejo no coração de Sansão de buscar uma mulher filisteia, porque era dessa forma que ele iria se relacionar com o povo e iria acabar com aquele povo. Por isso nós temos que estar atentos à voz e ao propósito do Senhor para mim e para você. E nós só chegamos a esse lugar quando nós estamos totalmente rendidos e consagrados a Ele. O Senhor quer isso de nós essa noite. Juízes 14, 5. Sansão foi com o seu pai e com a sua mãe a Timná. Quando chegaram às vinhas de Timná, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão com quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos.
Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles o comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Qual que era um dos princípios ali do Nazireu? É que ele não tocasse em cadáveres. E o que Sansão faz ali? Ele quebra esse princípio. Ele quebra essa diretriz. Ele pega o favo de mel que estava lá no leão morto, no cadáver do leão, e ele traz aquilo para que ele se alimente daquilo, e ele compartilha ainda com a família dele. Sansão quebra um princípio que ele já tinha estabelecido com Deus. E Sansão não se arrepende disso. A Bíblia não mostra um arrependimento de Sansão para esse princípio quebrado. E o quarto ponto que eu queria falar com vocês é que o arrependimento, ele deve fazer parte da nossa vida. O arrependimento tem que ser algo que nós estamos sempre disponíveis, sempre dispostos a fazer. Nós, na nossa fraqueza, nas nossas falhas, na nossa luta contra a carne, contra os desejos carnais, muitas vezes nós erramos. E será que esse erro tem me conduzido a um arrependimento diante da presença do Senhor? Ou será que simplesmente eu quero esperar passar aquele momento difícil que eu errei e vou tocando a minha vida? Sansão faz isso. Ele erra e ele continua tocando a vida dele. Ele continua conduzindo a vida dele. Sansão não se arrepende do que ele fez. Sansão, ele começa bem, com um nível de consagração, com um nível de entrega, com um nível de rendição ao Senhor. Mas aqui nós já vemos algo que ele falhou. Aqui nós já vemos algo que ele deveria ter se arrependido do que ele fez. A nossa caminhada com o Senhor, muitas vezes é assim. Nós chegamos a Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele, e pecados mais alarmantes, pecados mais visíveis, nós paramos de fazer. Então aquele cara que se embriagava, que tomava todas, que saía para as noitadas, ele para. Aquele cara que usava droga, que cocaína, maconha e seja o que for, ele para. Aquele cara que falava palavrão, a cada 10 palavras, 9 era palavrão, ele para. Mas nós temos que entender que nós estamos num constante processo de aperfeiçoamento. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ou seja, nós estamos falando que a nossa vida, nós somos a obra que o Senhor está construindo. Nós somos a construção do Senhor aqui nessa terra. A igreja do Senhor representa o corpo de Cristo aqui nessa terra. E nós fazemos parte disso. Só que esse corpo de Cristo está enfermo, está doente muitas vezes.
e precisa de cura, e precisa de transformação. E aí, o cara vai lá, se converte, os pecados mais visíveis, ele para, só que ainda fica ali uns pecados de estimação, que muitas vezes ninguém vê. Então ele vai lá, ele conta uma mentirinha, ele vai lá, ele acessa coisa que não deve na internet, ele vai lá e, não, aqui ó, tá de boa, fala uma mentirinha, faz isso, ele tem a ganância, ele inveja o irmão, e aquilo ele acha que é normal, e ele não conduz a vida a um arrependimento, e ele começa a andar com aquilo, ele começa a carregar aquilo, e ele continua vindo para a igreja. Sansão continua a vida dele normalmente. Às vezes o Espírito de Deus vinha novamente, ele operava, então para ele não, eu entendo que está tudo ok, o Espírito ainda está operando, e aqueles pecados ocultos continuam. O Senhor quer uma rendição total da nossa vida, o Senhor nos quer por inteiro, o Senhor quer tudo de nós. Esses pecados, nós não precisamos conviver com eles, nós não precisamos esperar que se passe um tempo, para que Deus esqueça isso, para que eu esqueça isso e eu mesmo não me condene. O Senhor quer um arrependimento de nós, o Senhor quer que nós vamos até a cruz dEle, até a presença dEle, e entregue isso a Ele também, porque Ele já levou por nós, Ele já morreu na cruz, por mim e por você, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Você pode deixar isso para Ele, você pode entregar também isso a Ele. O Senhor sempre vai acreditar em uma resposta de arrependimento do ser humano para com Ele. Muitas vezes você pode pensar, eu pequei, não aconteceu nada, mas a palavra do Senhor nos fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E se a palavra de Deus, ela serve para me abençoar, e se a palavra de Deus é algo que se cumpre, por quê? Quando ela fala que o salário do pecado é a morte, eu acho que não vai se cumprir. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus também é justiça. E ela se cumpre. E nós vamos ver isso na vida de Sansão. Juízes 16, 15. Juízes 16, 6. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força, e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Juízes 16, 15. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim, e ainda não me contou em que consiste sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Aqui Sansão já não está mais com aquela mulher. Aqui nós já estamos passando por uma outra parte da vida de Sansão, no qual ele se envolve com Dalila. E aí os filisteus,
fazem ali um acordo com Dalila e fala para ela descobrir da onde vem a força de Sansão. E aí Sansão começa a fletar com ela ali. Não, minha força vem disso, se você fizer isso, se amarrar eu com essas cordas novas e tal. E por 3 vezes eles ficam nessa, e aí os filisteus vêm, Sansão se liberta e vence os filisteus e fica nessa jogada. Até que, né, o que a gente acabou de ler aqui, Sansão fala, né, que a força dele estava, né, no cabelo dele, que nunca tinha sido passado a navalha. E aí quando os filisteus vêm, os filisteus conseguem dominá-lo, porque ele não se deu conta que o Espírito não estava mais com ele. E o que nós aprendemos aqui? A força de Sansão, ela nunca esteve nos sacrifícios dessa terra que ele fazia ao Senhor. A força dele nunca esteve porque o cabelo dele nunca foi cortado, porque ele não tinha até o momento tocado em cadáveres, porque ele não se comia coisas providas da videira. A força dele não estava nisso. Só que o erro dele foi achar que o que ele fazia para Deus, que a consagração dele para Deus era aquilo que sustentava a vida espiritual dele. Muitas vezes o nosso erro é achar que se eu estou orando muito, se eu estou jejuando muito, se eu estou me consagrando muito, eu sou um anjo nessa terra. O Senhor vai me usar. O Senhor vai me usar poderosamente. Quando nós caímos nesse erro, mesmo estando fazendo a coisa certa, mas espiritualmente nos matando. Por quê? Porque a intenção, um alinhamento espiritual está errado. O Senhor não quer os sacrifícios dessa terra. O Senhor quer o nosso coração. O Senhor quer quem somos de verdade. O Senhor não quer 4 horas de oração. O Senhor não quer 40 dias de jejum. O Senhor quer quem nós somos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela fala de um homem que a princípio tinha um conhecimento da palavra de Deus. Um homem que orava de pé. Obrigado, Senhor, porque dou o dízimo de tudo. Obrigado porque oro, porque estou na tua presença. E a Bíblia fala de outro homem ajoelhado. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu não mereço, mas eu estou aqui. Senhor, eu preciso do teu perdão, da tua presença. E a Bíblia fala que quem foi justificado, e quem saiu justificado dali, era aquele que orava, aquele que dava o dízimo, aquele que fazia tudo. Não, aquele que realmente estava entregue aos pés do Senhor. Aquele que realmente tinha rendido tudo ao Senhor. Sansão caiu no erro de achar que o que ele fazia era o que lhe sustentava. Sansão caiu no erro de achar que as boas obras dele, que a consagração dele era onde continha o poder, é onde ele agia por força própria. E queria que vocês abrissem um pouquinho mais para frente, lá em Juízes 16, 25. Coloca o pad de novo aí, por favor. Glória a Deus. Amém. Juízes 16, 25. Antes de nós lermos, só pensando um pouco mais em relação a Sansão. Sabe, queridos, dura coisa é não saber quando o Espírito Santo está longe de nós. A
Bíblia fala que Sansão não se dá conta disso, que o Espírito não estava mais com ele. A Bíblia fala que Sansão não se dá conta que o Espírito não estava mais sobre ele. Será que eu e você nos damos conta quando o Espírito, na verdade, quando nós estamos longe do Espírito? Há uma chama dentro do meu coração e há uma chama dentro do seu coração. À medida em que eu vou pecando, à medida em que eu não me arrependo por esses pecados, essa chama vai cada vez diminuindo. Porque eu não estou mais me arrependendo das minhas más obras. E o que nós aprendemos aqui, que nós precisamos levar uma vida de arrependimento diário. E aí, à medida em que eu vou me calejando com aquilo, de não me arrepender, peco, não me arrependo, vou levando minha vida, peco, não me arrependo, vou levando minha vida, essa chama ela vai se apagando. E até o momento em que não há mais arrependimento dentro de mim. Até o momento em que o Espírito não está mais dentro de mim. Dura coisa é não sentir isso. Dura coisa é levar uma vida desse jeito. O Senhor espera uma rendição total das nossas vidas. O Senhor espera uma entrega total das nossas vidas, um arrependimento, seja que for uma pequena coisa, um perdão que muitas vezes está travado aí com você, meu querido. Solte isso, não carregue isso com você, não deixe que isso venha ofuscar a chama que tem dentro do seu coração. Mantenha essa chama acesa, regue essa chama com o seu arrependimento, com a sua entrega. Regue isso, bota a lenha. Amém? Juízes 16, 25. Aqui Sansão, depois que ele foi pego pelos filisteus, depois que ele não se deu conta que o Espírito não estava mais com ele, a Bíblia fala que o cegaram, feriram-lhe os olhos, ele não enxergava mais, ele andava em círculos, fazendo trabalho para o povo que ele deveria ter derrotado. É isso que o pecado faz conosco. O que nós lemos? O que nós falamos? Que o salário do pecado é a morte. A vida de Sansão estava destruída. A vida de Sansão estava destruída. Ele perdeu tudo. Ele estava como um escravo na mão do povo que ele deveria derrotar. É isso que o pecado faz conosco. Ele nos coloca escravos desse mundo, do mundo no qual nós deveríamos ganhar para o Senhor Jesus. É isso que o pecado faz conosco. Ele deixa, ele apaga o propósito que o Senhor colocou para você e para mim, que nós temos, que antes mesmo de sermos gerados, isso já estava definido. Quando nós andamos em pecado e uma vida sem arrependimento, nós perdemos isso. E a palavra do Senhor fala assim, do povo filisteu: com alegria no coração disseram, mandem vir Sansão, virta. Eram Sansão do carro, ele os divertiu. Quando fizer entre as colunas, osso que o guiava, deixe-me apalpar. Então o templo, o microfone.
Amém? Vamos no modo tradicional. Glória a Deus. Sansão 26. Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim. Dá-me força só mais essa vez. Ó Deus, para que eu vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Sansão espera chegar no fundo do poço. Sansão espera ter vivido as consequências do pecado para se arrepender. Não precisa ser assim na minha vida. Não precisa ser assim na sua vida. O Senhor está nos convidando ao momento de arrependimento. O Senhor está nos convidando a se arrepender. A palavra de Deus fala que Ele busca um coração quebrantado, um coração contrito. E isso lhe agrada. O Senhor busca. Será que lá do céu o Senhor pode olhar aqui essa noite, essa igreja, e será que Ele pode encontrar corações contritos, corações arrependidos, corações que querem render tudo a Ele? Será que Ele olha e Ele pode ver isso? Será que como Ele achou graça em Noé, será que como Ele achou graça em José, será que como Ele achou graça no seu Filho amado, Ele pode olhar aqui e falar: aqui tem justos que querem se conduzir ao arrependimento, porque eu os justifico. O Senhor quer encontrar isso na minha e na sua vida essa noite. O Senhor não quer só te salvar, Ele quer te usar a cada dia para fazer a obra dEle aqui nessa terra. O Senhor não quer te usar só no início da sua conversão. O Senhor não quer te usar só no período que você está prestes a morrer. O Senhor quer te usar todos os dias, todos os momentos. Ele quer usar a sua vida. Ele só espera um eis-me aqui. Ele só espera uma entrega total. Ele só espera uma rendição total da minha e da sua vida. Sempre nós temos algo para entregar ao Senhor. Sempre nós temos oportunidade para adorá-lo com a nossa santidade, com a nossa conduta, com o que nós temos, com o nosso vigor, com a nossa força. Sempre nós vamos ter algo para entregar ao Senhor. A nossa vida é o que o Senhor quer. Caminhando para o final, queria que vocês abrissem Romanos 12, 1. O Ministério de Louvor já pode subir. Romanos 12,
1. Olha só o que a palavra de Deus fala. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O que a palavra de Deus fala? Que Ele espera o quê? Um sacrifício vivo. Quando nós estamos falando de sacrifício vivo, nós estamos falando de algo que tem valor. O Senhor não espera algo morto. O Senhor não espera algo que não vai me custar algo. O Senhor não espera algo que é sobra. O Senhor quer algo vivo. Sacrifício vivo. O Senhor não quer só o resto daquilo que eu sou. O Senhor não quer só a sobra do meu tempo. O Senhor não quer só a sobra do meu dinheiro. O Senhor quer a minha vida por inteiro. O Senhor quer que eu renda tudo que eu sou a Ele. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Se coloquem de pé.